Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro das quartas-feiras. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das flores, estância turística das flores. Uma alegria estarmos juntos. Hoje, 11 de agosto de 2021, quase 20 horas, e como todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado. Poesia dos Imortais. É um encontro onde tocamos os nossos corações, a nossa mente, com mensagens dos poetas da imortalidade. Isso é muito bom. Nos fortalece, nos auxilia na nossa caminhada. Os amigos vão chegando, os amigos encarnados e os amigos desencarnados, porque nos encontramos todos na mesma faixa de sintonia. Boa noite, Cida, boa noite, Juliette. Muito bom estarmos juntos. Mas, amigos queridos, amigas queridas, emissários do mais alto, protetores espirituais da nossa casa espírita. Boa noite, Anne. Que bom. Nós vamos... Boa noite, Fátima. Saudades. Nós vamos abrir aqui, livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Eu abri aqui na mensagem 21. O título da mensagem 21, Oração e Renovação. Paulo escrevendo uma carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 6. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica, no remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece e eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, não esqueçamos de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria divina. Jesus espera por nossa renovação espiritual, acima de tudo. Amigos, gratos somos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos, procurando trazer para as nossas vidas a essência do Teu Evangelho. E nós te pedimos, Senhor, a Tua proteção, a Tua paz. Nos envolva-nos, Senhor, dando-nos o bom ânimo, a coragem e a fé. Que possamos prosseguir juntos, caminhando lado a lado contigo. Sê conosco, Senhor, agora e sempre.
bom, amigos. A Fátima dizendo, estou sempre compartilhando e vendo vocês, pessoas que gosto muito. Obrigado, Fátima. Estamos vinculados pelos laços fraternos, mesmo à distância, mas é como se estivéssemos juntinhos, porque esses fios que saem dos nossos corações vão se interligando. Boa noite, Sônia Ribeiro, seja muito bem-vinda. Amigos, hoje nós vamos, na nossa Poesia dos Imortais, nós vamos trazer o poeta Emílio de Menezes, com a poesia Eu Mesmo. Olá, Sueli, tudo bom? Seja bem-vinda. Nós, que já estamos juntos há algum tempo, sabemos, iniciamos Poesia dos Imortais com as poesias que estão no livro Parnaso de Além-Túmulo. Iniciamos, lemos a introdução, lemos as palavras de Chico Xavier, lemos o introito do Espírito Humberto de Campos, e agora, essa parte toda já passou. Agora vamos só falar sobre os poetas, sobre as poesias. Então, hoje nós estamos trazendo o poeta Emílio de Menezes. Como eu disse, a poesia Eu Mesmo. Mas eu vou aproveitar e mandar antes um abraço para a Eudócia, para o Arnaldo, para a Inês. Que bom, estamos juntos. Então vamos a essa poesia. Mas falar um pouquinho, muito pouquinho, do poeta. O Emílio de Menezes, poeta brasileiro, nasceu em Curitiba em 1866, pleno século XIX, e desencarnou no Rio de Janeiro em 1918. E ele era um profeta que tinha uma veia mais humorística, podemos dizer assim, e legou nos poemas, cujo título, Poemas da Morte, 1901, Poesias, 1909, além de Mortalhas. Eram versos satíricos. Então, ele tinha uma veia poética e gostava, nessa veia poética e satírica, de trazer o tema da morte, porque realmente é um tema que muitos de nós ou não gostamos nem de pensar, de falar, ou que temos muitas dúvidas, muitos questionamentos. Mas vamos à poesia. Eu mesmo. E ele diz, eu mesmo estou a ignorar se posso chamar-me ainda o Emílio de Menezes, procurando tomar o tempo vosso, recitando epigramas descorteses. Como hei de versejar? Rimas em osso são difíceis. Contudo, de outras vezes eu sabia rezar o Padre Nosso e unir meus versos como irmãos siameses. Como hei de aparecer? O que é impossível é ser um santarrão inconcebível, trazendo as luzes do Evangelho às gentes. Sou o Emílio, distante da garrafa, mas que não se entristece e nem se abafa, longe das anedotas indecentes. Amigos, vamos procurar entrar nesse espírito da poesia do Emílio, eu mesmo, compreendendo melhor algumas palavras para que a gente possa ter uma compreensão bem exata do que ele nos traz. Eu mesmo estou a ignorar se posso
chamar-me ainda o Emílio de Menezes, procurando tomar o tempo vosso, recitando epigramas descorteses. Recitar. O que é recitar? Dizer em voz alta, lendo ou não. Mas pode ser também expressões que nós utilizamos ao declamarmos, recitando epigramas. O que é epigramas? Na literatura, epigrama é uma composição poética, breve e satírica. Nós dissemos, ele era um poeta satírico, que expressa de forma incisiva um pensamento, um conceito malicioso, uma sátira. Mas, por extensão, epigrama quer dizer uma palavra mordaz, o dito picante, sarcasmo, zombaria, introduzida em uma composição em prosa ou verso, em uma conversa, em uma narrativa. E ele diz, recitando epigramas descorteses. O que é descortês? Uma falta de cortesia, uma indelicadeza, uma grosseria, uma violência. Como hei de versejar? Rimas em osso são difíceis. Contudo, de outras vezes, eu sabia rezar o Padre Nosso e unir meus versos como irmãos siameses. Como hei de versejar? O que é versejar? É compor versos, é trovar rimas em osso. O que seria isso? Talvez difícil de penetrar, duro, mas ele prossegue. Uni meus versos como irmãos siameses. Ele conseguia unir os versos como dois irmãos siameses, o mesmo que chipófagos, ou melhor, chifópagos, que significa o quê? O corpo nasce ligado, dois espíritos que reencarnam ligados um ao outro, fisicamente. Como hei de aparecer? O que é impossível é ser um santarrão inconcebível, trazendo as luzes do Evangelho às gentes. Ser um santarrão. O que é um santarrão? De uma forma pejorativa, é aquele que simula pureza, santidade. É um falso beato. Ser um santarrão inconcebível. O que é inconcebível? Que não conseguimos conceber, compreender, explicar, que é fora do comum. Surpreendente. Sou Emílio, distante da garrafa, mas que não se entristece e nem se abafa, longe das anedotas indecentes. Não se abafa, não se oculta, não dissimula. Amigos, vamos procurar compreender a poesia, trazendo um pouco a essência dessa poesia, à luz do Evangelho e à luz do Espiritismo. Vamos procurar analisar um pouco o poeta e a poesia. Eu mesmo estou a ignorar se posso chamar-me ainda o Emílio Ribas, ou melhor, o Emílio de Menezes, procurando tomar o tempo vosso, recitando epigramas descorteses. Nós vemos em O Livro dos Espíritos
na questão 132, na parte segunda do livro dos Espíritos, quando fala do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, o capítulo 2, ele fala da encarnação dos espíritos, o objetivo da encarnação, fala da alma. E nós vemos na questão 132, Allan Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E os benfeitores amigos respondem a Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. E eles prosseguem: visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E Allan Kardec, nessa questão 132, ele ainda inclui um comentário. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Aonde que eu pretendo chegar? Vocês devem estar pensando. Vamos ouvindo um pouquinho mais, para que a gente possa compreender e fazer essa ponte entre Emília de Menezes, eu mesmo, e o que nós estamos trazendo de O Livro dos Espíritos. E agora nós vamos trazer do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. E eu convido vocês depois a reler esse capítulo 3 do Evangelho de João, do Novo Testamento. O evangelista nos traz um fato que aconteceu com Jesus. Começa no item 1, capítulo 3, item 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este, o Nicodemos, foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu a Nicodemos e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito
é espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Amigos, vamos refletir na poesia de Emílio Menezes. Eu mesma. Ele disse assim: eu mesmo estou a ignorar se posso chamar-me ainda o Emílio de Menezes. Jesus diz para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Na questão 150 do livro dos Espíritos, Kardec questiona: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Ele quer saber: eu ainda posso chamar-me Emílio de Menezes? E os Espíritos respondem a Kardec, categoricamente afirmam: sim, jamais a perde o Espírito, a alma que é o Espírito encarnado, quando desencarna, ela não perde a individualidade, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Emílio está na dúvida. Posso ainda chamar-me o Emílio de Menezes? Jesus diz: o que é nascido da carne é carne. A carne perece. O nome Emílio foi para uma encarnação, mas o Espírito prossegue com a sua individualidade. Ele vai prosseguir no mundo espiritual até reencarnar novamente nessa sua trajetória evolutiva. A individualidade do Espírito não se perde, mas ele já foi João, já foi Pedro, já foi Antônio. A última encarnação foi Emílio, para que nós possamos pensar, porque ele ficou pensando: eu mesmo estou a ignorar se posso chamar-me ainda o Emílio de Menezes. Mas se ele se apresentar em espírito, provavelmente ele vai se apresentar com a aparência da última reencarnação. Vai se apresentar como Emílio de Menezes para ser reconhecido, mas ele pode se apresentar também como uma aparência de uma reencarnação anterior. Não foi assim com o Espírito Emmanuel? Quando se apresenta para o nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele não se apresenta com a aparência da última reencarnação. Se apresenta com a aparência de um senador romano da época de Jesus. Prossegue ele: como hei de versejar rimas em osso? São difíceis, contudo, de outras vezes eu sabia rezar o Padre Nosso e unir meus versos como irmãos siameses. Na esfera espiritual, o espírito continua sua jornada e encontra recursos necessários para seu auxílio e progresso. Na verdade, nós sabemos, o mundo espiritual, ele não é formado por meios estanques e bem delineados geograficamente. Nós temos essa certeza quando lemos as obras espíritas que vêm através de espíritos e de médiuns sérios. E esse mundo espiritual, que pode variar ao infinito, essas regiões, conforme a evolução do espírito. Ou seja, de acordo com a elevação de seus pensamentos e sentimentos. Porque aqui na matéria, nós utilizamos muito as nossas mãos, mas o espírito utiliza a força do pensamento e do sentimento e da sua maior ou menor ligação com o mundo material. Portanto, o destino do espírito desencarnado
não consiste propriamente em prêmio ou punição determinada casuisticamente por Deus, mas é verdadeiro reflexo da vibração do Espírito. Porque nós, muitos que não compreendemos as leis divinas, não temos essa noção e pensamos, ainda falamos, olha, Deus castiga, Deus pune, Deus vai lhe punir. Vibratoriamente, nós é que buscamos as regiões onde desejamos ficar, é que trazemos a culpa dentro de nós e nos punimos, que nós temos a lei de Deus escrita na nossa consciência. A literatura espírita traz relatos de diversos cenários no além-túmulo, inúmeras e variadas colônias que agregam espíritos durante o período em que permanecem na erraticidade, bem como zonas ainda marcadas por dores, sofrimentos, como o caso do umbral, o caso das trevas, que é pior ainda do que o umbral. E nós temos relatos muito tocantes com relação a todas essas regiões espirituais. E o poeta prossegue: como hei de aparecer? O que é impossível é ser um santarrão inconcebível, trazendo as luzes do Evangelho às gentes. Sou Emílio, distante da garrafa, mas que não se entristece e nem se abafa, longe das anedotas indecentes. O poeta, ele tem noção que ainda é um espírito cheio de imperfeições, ainda ligado às sensações da matéria, mas já consegue se libertar de certos vícios, porque nós sabemos que muitos espíritos, quando desencarnam, ainda tão apegados às necessidades materiais, que eles sentem-se como se ainda estivessem vivos. Sentem fome, sentem sede, sentem necessidade do uso da bebida, das drogas, do sexo. E o poeta já tinha se libertado, mas tinha noções de que ainda era um espírito caminhando nesse processo evolutivo. Então ele diz: sou Emílio, distante da garrafa, mas que não se entristece e nem se abafa, longe das anedotas indecentes. Porque ele era um poeta, quando estava encarnado, sarcástico, gostava de trazer temas um pouco fora daquele nível mais elevado. É necessário ter em mente dois fatores que reforçam a noção da infinita bondade divina. O primeiro deles é que todo mal é transitório, em decorrência da sabedoria de Deus. O próprio mal é utilizado como ferramenta para o progresso, ainda que os cenários tenebrosos das zonas de sofrimento não possuam distrações ou elementos que distinguem a fuga mental. Eles compelem as criaturas a se voltarem para dentro de si mesmas, no reconhecimento dos próprios erros. E nós vimos muito isso em todas as obras que vêm através do Espírito André Luiz. O segundo é que o amor de Deus está sempre presente, de modo que mesmo nos locais mais tenebrosos do mundo espiritual,
existe socorro disponível. E nós, voltando lá à Bíblia, no Salmo 139, 139, é um salmo belíssimo, que eu convido vocês depois, anotem aí para não esquecer, e depois olhem lá, o Salmo 139. E hoje nós temos uma possibilidade maravilhosa com o uso da internet, que às vezes, mesmo quando nós estamos ocupados, nós podemos ouvir. Ah, não posso ler, então coloca o áudio. Coloque lá o áudio e você escuta. E o Salmo 139, ali ele fala: Deus sonda e conhece a todos, e pode ser encontrado em qualquer lugar, mesmo nas regiões sombrias e abismais. Deus está em toda parte. A lei de causa e efeito é inafastável, mas não inflexível, contando com 2 fatores importantíssimos: o tempo e a reencarnação. Assim, ainda que a colheita seja vinculada à semeadura, a boa vontade permite que o enfrentamento dos efeitos ocorra da forma mais leve e proveitosa possível. Deus, que é amor, Ele é muito paciente conosco. Nós quitamos os nossos débitos em suaves e longas prestações. Mas há que se pontuar, todavia, que o livre-arbítrio permanece, mesmo no mundo espiritual. Assim, o amparo depende do sincero desejo de ser socorrido. Nós vimos isso com o espírito André Luiz. Mais de 8 anos no umbral. Os espíritos benfeitores ali ao lado dele, prontos. Mas André Luiz não os percebia, porque o livre-arbítrio que ele possuía deu a ele essa condição. Quando ele se volta para orar e pedir ajuda, aí sim, aí os benfeitores se apresentam. Aí o resgate os conduzem à colônia Nosso Lar. Então o amparo depende do sincero desejo de ser socorrido, possibilitando inclusive a sintonia vibratória necessária para a cooperação dos espíritos missionários. Ele precisou mudar essa faixa vibratória para visualizar, porque eles estavam ali, mas ele não via. As leis divinas são perfeitas. Quem desejar ler sobre as leis divinas, na parte 3ª, o livro 3º de O Livro dos Espíritos, tem as leis ali muito bem elaboradas, trabalhadas, explicadas por Kardec. As leis divinas são perfeitas. Podemos observar o cumprimento dessas leis quando lemos as obras espíritas, quando lemos em O Livro dos Espíritos sobre as leis naturais. Essas obras nos oferecem a certeza do auxílio. Nunca estamos desamparados, nunca. Muitas vezes os espíritos familiares e amigos da pessoa, já desencarnados, vêm recebê-la à entrada do mundo dos espíritos e a ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Nós recordamos e acredito que todos vocês devem ter lido o livro Nosso Lar. Aquele que porventura não tenha lido, não perca a oportunidade. E quem já leu, releia várias vezes. Cada vez que a gente relê, a gente aprende mais algum ensinamento. E ali em Nosso Lar, a avó da Hilda vai buscar a Hilda no umbral, exortando-a a viver os ensinamentos religiosos aprendidos. No livro Obreiros da Vida Eterna, a Zenóbia e a Ernestina, ela recorrem a amigos
para ir ao encontro do Domênico, o Domênico que estava preso em zona de sofrimento. Mas por que ele estava ali? O livre-arbítrio. Ele estava ali por se manter em terrível aridez do coração. E duas irmãs amorosas pedem ajuda para poder ir lá naquela zona de sofrimento, para auxiliá-lo. O próprio espírito André Luiz, por sua vez, ele tem a oportunidade de auxiliar o próprio avô, que já estava há muito tempo também preso ali no mundo espiritual pela ganância, como a gente vê lá no livro, na obra No Mundo Maior. Então, nós nunca estamos desamparados, nem quando estamos encarnados e nem quando estamos desencarnados. Existem verdadeiras equipes organizadas em diversas colônias que se ocupam desse trabalho difícil, trabalho penoso de amparo aos desventurados, que ainda se mantêm nessas regiões inferiores, regiões às vezes tão tenebrosas, que o próprio André Luiz teve um momento que os amigos disseram: olha, espere aqui, você fique aqui, porque você ainda não tem condições de ir mais adiante, que eram regiões inferiores de muito sofrimento, e André Luiz ainda não estava preparado, porque para todo trabalho precisamos nos preparar, nos qualificar. O mundo espiritual conta ainda com instituições situadas nas próprias zonas umbralinas, voltadas ao acolhimento e tratamento de espíritos, para seu posterior encaminhamento a colônias espirituais, ou mesmo o retorno daquele espírito ao mundo material, reencarnar de novo. Reencarnações retificadoras em geral, porque se estava no umbral, quando vai reencarnar, é porque precisa retificar, precisa corrigir. Mas o nosso poeta Emílio de Menezes, a poesia Eu Mesmo, e nós voltamos para fechar esse raciocínio novamente em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, faz dois questionamentos, na questão 23 e depois na questão 79. E na questão 23, quando ele vem tratar sobre o espírito, os benfeitores respondem a Kardec que o espírito é escrito com E minúsculo, com o E minúsculo. Para nós cariocas, é o E, o E minúsculo. É o espírito, o princípio inteligente do universo. Espírito é o princípio inteligente do universo. Mas o espírito, quando está escrito com E maiúsculo, Kardec faz essa diferenciação. É a individualização daquele princípio. Está lá na questão 79. Emílio de Menezes, questionando eu mesmo, a individualidade, o espírito continua com a sua individualidade, está lá, nem o Livro dos Espíritos, de espírito, com E minúsculo, que é esse princípio inteligente do universo, até atingir a individualização. E nós sabemos que o espírito é uma criação divina, mas é imortal. Então, nós somos espíritos imortais, num processo de caminhada evolutiva, até atingirmos a perfeição. Então, só podemos agradecer a humildade do poeta Emílio de Menezes, que ao retornar ao mundo espiritual,
ainda nos traz as suas poesias com reflexões. Tem outras poesias do Emílio de Menezes no livro Parnaso de Além Túmulo, mas nós estamos trazendo um poeta e uma poesia, mas outras poesias estão lá como um convite para que vocês possam aproveitar a beleza, a profundidade de cada poesia que ali se encontra. Lembrando que as poesias, elas são curativas. Elas curam a nossa mente. Elas nos trazem um equilíbrio para a nossa mente, que nós não temos condições nem de avaliar. Mas, mais uma vez, eu lembro a vocês, porque sempre tem alguém novo nos ouvindo, Jesus falava em forma de poesia. Nosso Francisco Cândido Xavier, 90% da obra vinda através do médium Francisco Cândido Xavier são poesias, não é por acaso. Então vamos aproveitar esse tesouro que se encontra à disposição das nossas mãos. Aproveitamos mandando um abraço para Emília, um abraço para Gislaine e para todos que estão aqui conosco, para Maria Alice e todos esses queridos amigos. Juntos podemos muito. Gratidão também ao nosso venerável Francisco Cândido Xavier, que dedicou sua vida para nos legar essas obras tão belas. Mas nós convidamos vocês para fazermos agora a nossa vibração, recebermos o passe magnético espiritual. Quem desejar colocar um copinho ou uma garrafinha de água para ser magnetizada, para ser consumida ao final, corram lá na cozinha, quem ainda não providenciou, peguem lá a sua água, e enquanto isso eu vou aproveitar mandando um abraço muito carinhoso também para Yasmin. Seja bem-vinda, Yasmin, à nossa Poesia dos Imortais, e aproveitamos para convidar vocês para amanhã, quinta-feira, amanhã somente pelo Facebook. É o nosso curso Cure-se e Cure, pelo magnetismo. Mas aquele que disser assim, mas eu não assisti às primeiras aulas, não tem problema, entrem lá no nosso canal do YouTube, está lá na playlist, Cure-se e Cure, pelo magnetismo. Todas as aulas estão lá postadas. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, porque tem outros centros de estudos espíritas Allan Kardec. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. Vamos nos unir nessa grande rede de trabalho no bem. A Inês já colocou aqui, até amanhã com Cure-se, Cure pelo magnetismo. É isso aí, Inês, que bom. Então, amigos, vamos fazer a nossa vibração, vamos fazer o nosso agradecimento aos emissários do bem que estão aqui conosco, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, a esses emissários que, em nome do Cristo, acorreram ao nosso chamado. E vamos juntos agora, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar um fundo musical, porque estava num fundo musical, mas ele saiu fora. Não sei por quê. Ele saiu, mas nós vamos ver se eu consigo colocar aqui um fundo musical, senão vocês vão acompanhando, vão ouvindo uma música. Vamos ver aqui.
uma. Vamos ver aqui uma música. Colocar aqui bem baixinho. Consegui colocar. Vamos agradecer, Senhor. Agradecer a bênção da vida. A oportunidade que temos, Senhor, a cada reencarnação, para podermos dar um passo a mais nesse caminho de evolução. Nós convidamos a todos que se encontram conosco, para aqueles que sentem agora uma necessidade maior de receber, mantenham-se em sintonia, com fé, com confiança, com esperança. Mas aqueles que sentem que têm possibilidades de doar, vamos doar os nossos melhores pensamentos e sentimentos. Vamos doar as nossas vibrações de amor, de paz, de fraternidade. Vamos envolver agora todo o nosso planeta Terra de muito amor, de muita proteção, de muita paz. Vamos nos unir a esses emissários que, em nome do Cristo, acorreram aos nossos lares. E vamos agora juntos adentrar nos lares, pacificando as famílias, harmonizando. Vamos agora percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as ruas, as instituições coletivas. E aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, que possamos agora, através do nosso amor, aliviar as dores, consolar, despertar a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. Que possamos juntos com esses emissários do bem, com a permissão de Deus, levarmos a cura, principalmente a verdadeira cura, que é a cura do espírito. Porque quando o espírito está saudável, o corpo não mais adoece. Vamos vibrando muito amor, muita proteção, muita paz. Para todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita, para todos aqueles irmãos que agora em seus lares, nos hospitais, nas UTIs, padecem desse vírus, nós vamos vibrando para que eles possam fortalecer-se espiritualmente, cada célula perispiritual e física possam agora serem harmonizadas, reequilibradas, fortalecendo célula a célula, molécula a molécula, auxiliando no fortalecimento dos pulmões, das vias respiratórias, da parte neurológica, do sistema nervoso, da parte circulatória, do sangue, trabalhando, purificando os rins, o fígado, cada órgão, cada sistema, os músculos, os ossos, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Nós vamos vibrando, oferecendo do nosso amor. E os emissários do bem vão atuando em nome de Jesus. E nós vamos agora juntos magnetizarmos as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares,
os aparelhos respiradores, os pulmões artificiais, as máquinas de hemodiálise, magnetizar as alimentações e, ao mesmo tempo, retirando todas as contraindicações, todos os efeitos adversos. E nós vamos vibrando, e os emissários do bem vão atuando de acordo com as necessidades individuais de cada um. E nós vamos confiantes, porque o amor de Jesus, juntos com a nossa vontade, com a nossa fé, com o nosso querer, opera verdadeiros milagres. Vamos vibrando e vamos confiando. E vamos agora dirigir os nossos pensamentos aos nossos próprios lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante. E os emissários do bem vão atuando de acordo com as necessidades individuais de cada um. E entregando na mão dos benfeitores a continuidade do trabalho. Nós convidamos agora a todos para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é oferecida neste momento. Confiemos no amor de Jesus, operando em nossas vidas. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Cubra-nos, Senhor, com teu manto de luz. Conduza-nos, Senhor, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. E agradecendo, Senhor, por tudo que nos foi oferecido nesta noite. Agradecendo a cada benfeitor amigo. Em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai. Nós vamos encerrando e convidando a todos. Suavemente, vamos abrindo os nossos olhos. Vamos nos situando novamente em nossos lares. Amigos, gratidão a todos. Até amanhã, com as bênçãos de Deus. Que Jesus esteja sempre presente no lar, no coração de cada um de vocês. Paz a todos e até amanhã.
Aproveitando para dizer o WhatsApp do nosso Centro Espírita, quem desejar entrar em contato conosco, é o 1999 341 6316. Até lá.